Mateus, capítulo 13, versículo 44. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus, capítulo 13, versículo 44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele tesouro. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanha ao cesto os bons e os ruins, porém lançam fora. Senhor Deus, que o nosso coração nessa noite venha a ser uma terra fértil e que a mensagem do Senhor produza resultado, mudança de vida, mudança de comportamento, salvação, libertação de almas, para a glória e para a honra do teu santo e bendito nome. Amém. Quem quiser se assentar, fique à vontade em nome de Jesus. Jesus estava falando 3 parábolas curtinhas. A primeira parábola foi: um camponês, um trabalhador, um homem encontra um tesouro escondido em um campo. Aquele homem fica caladinho, vai lá, vende tudo que ele tinha e compra o campo. A segunda parábola diz que o reino dos céus é semelhante ao negociante, que ele ficou sabendo de uma pérola, ele encontrou uma pérola de grande valor. Então ele vende tudo que ele tinha e compra aquela única pérola. E a terceira e última parábola, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar, ou lançada ao mar, e retira de lá toda a qualidade de peixes. Só que na praia, os responsáveis vão pegar os peixes bons e guardar no cesto, e vão pegar os peixes ruins e lançar de volta ao mar. As parábolas de Jesus Cristo é sempre por padrão. Se você estiver estudando uma parábola, é interessante que observe a parábola que está antes e depois, para ver qual a relação que elas têm entre si. Por exemplo, a parábola da pérola e do tesouro escondido. Essas parábolas falam do valor do reino de Deus. Parábola da purificação é a parábola do joio e do trigo, onde o trigo é guardado no celeiro, mas o joio é queimado. É a parábola da rede que é lançada ao mar, onde os peixes bons são guardados, mas os peixes ruins são dispensados. A primeira lição que nós temos aqui é que o homem encontra algo de interessante. Ele não estava com os braços cruzados, ele estava trabalhando, ele estava fazendo alguma coisa, e no trabalho dele, ele encontra um tesouro escondido. No tempo de Jesus era muito comum alguém esconder um tesouro para que ficasse protegido, enterrar um tesouro.
geralmente na iminência de um exército invadir uma cidade, então as pessoas enterravam o tesouro, mas enterrava escondido, de maneira que era difícil alguém encontrar. Vai que essa pessoa morre no meio do caminho, ou que ela seja capturada, então o tesouro pode ficar esquecido para sempre. É muito comum naquela época procurar tesouros escondidos, mas só encontra alguma coisa quem está procurando, quem está insistindo, quem está trabalhando. Eu sempre falo aqui que Deus sempre chama a pessoa que tem uma responsabilidade. Deus sempre chama a pessoa que tem uma ocupação. Deus nunca chama alguém que está deitado em berço esplêndido. Deus sempre chama alguém que está com uma botija desemborcada, dizendo: Deus, enche a minha vida, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Quando Deus chama Moisés, ele estava cuidando das ovelhas do sogro, estava trabalhando nas montanhas, fazendo o serviço de pastor. Quando Deus chama Davi, ele estava também no campo, isolado, lá cuidando das ovelhas também, sozinho. Quando Deus chama Gideão, Gideão também estava ali malhando trigo, fazendo um trabalho escondido dos adversários. Se você quer ser uma bênção na mão de Deus, comece a fazer alguma coisa a partir de hoje. Eu quero ser um louvorista na casa de Deus, mas não faz nada para aprender, não pega um instrumento, não faz nada por onde. Eu quero ser um pregador, mas tem preguiça de estudar a palavra, porque o Espírito Santo vai ajudar. Tudo bem, vai virar um crente, um pregador que prega assim: glória a Deus, aleluia, porque Jesus vai voltar, glória a Deus, aleluia, porque Deus é bom, glória a Deus, aleluia, porque esse dia tá bom demais, glória a Deus, aleluia. Ele vai ficar o tempo todo assim, porque não prepara, porque não corre atrás, porque não está no campo trabalhando, procurando um tesouro escondido. Se você quer ser realmente uma pessoa que faça a diferença nas mãos de Deus, comece a fazer alguma coisa ainda hoje. O hino que eu cantei para iniciar a pregação chama: o Senhor da ceifa está chamando. Os campos estão brancos para as ceifas, falta trabalhadores capacitados para a obra. Deus capacita, amém, capacita. Eu não tinha coragem nem de conversar na igreja, Deus me fez um pregador. Capacita. Mas a minha parte eu fiz. Moisés foi instruído, o texto é claro, ele era instruído em todas as leis do Egito. Ele entendia de lei, saúde, alimentar. A lei de Moisés é completa. Tem a lei de Deus, os mandamentos, tem os 10 mandamentos, e tem a lei que Deus deu para Moisés fazer para o povo de Israel. Deus chamou alguém que já conhecia de lei. Apóstolo Paulo, Deus ensinou tudo para ele? Não. Ele já sabia tudo quando Deus chamou. Deus só revelou para ele a mensagem que ele tinha que pregar. O homem estava trabalhando no campo e ele encontra o tesouro. Ele não compra o tesouro porque a graça é de graça. Mas mesmo a graça que é de graça, ela custou o precioso sangue do Senhor Jesus. A graça é de graça, mas não é barata. Ninguém compra o reino de Deus. Ele comprou o campo, e com o campo veio também o tesouro escondido. Aqui nós temos 3 fases. A primeira é a descoberta. Primeiro você tem que descobrir o que é que eu quero de Deus, o que é que eu quero da minha vida, para que eu nasci. Glória a Deus. Tudo bem?
Glória, 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 glória. Primeiro tem que descobrir qual é a minha missão. Vai virar pregador. Primeiro tem que descobrir qual a missão que eu tenho. Por que é que Deus me chamou? Segundo, a alegria de vender tudo que tinha, de abrir mão, glória, 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 para comprar uma única pérola. Pode deixar. Terceiro, o prazer de vender tudo que possuía. Meu irmão, é o seguinte: você vem para a igreja, primeiro é descoberta. Eu encontrei Jesus, eu encontrei o Evangelho, eu sei o que eu quero da minha vida. Segundo, você vai ficar alegre de ter encontrado essa graça maravilhosa. Terceiro, você vai vender, vai abrir mão da capa que o mundo te deu para seguir ao Senhor Jesus Cristo. A terceira parábola fala da pérola. Um negociante, um vendedor, ele está negociando, vendendo, comprando, vendendo pérola, vendendo pedras, mas de repente ele fica sabendo: tem uma pérola aí que é muito grande, que é muito linda, ela vale muito. Então ele vende tudo que tinha para comprar uma única pérola. Eu disse em um vídeo do YouTube que eu gravei essa semana que a pérola, diferente dos minerais, do rubi, ela não precisa de ser lapidada. Ela tem um brilho próprio, ela tem uma forma própria. Não precisa de interferência humana para ficar bonita. A diferença da pérola para uma pedra qualquer preciosa. Aquele homem encontrou uma pérola única. Trabalhasse com pedras preciosas, lapidar várias pedras do mesmo tamanho, corta e lapida, mas a pérola ela já vem pronta. Então a busca por uma pérola perfeita é uma busca eterna. Pessoas buscam o tempo todo. Nós estamos procurando a resposta, um sentido para a vida, uma razão para viver. Questionamos sobre Deus, sobre os sentidos. Perguntamos de onde viemos, para onde vamos. Perguntamos por que é que estamos aqui. Procuramos resposta na psicanálise, na psicologia, na filosofia. Procuramos nas religiões, até o dia que você encontra a pérola de grande valor. Só quem já aceitou Jesus levanta a mão para o céu e fala assim: obrigado, Senhor, eu encontrei uma pérola de grande valor. Adore o Senhor. Se a busca por uma pérola perfeita é uma busca eterna, qual é a sua busca? Por que é que você veio aqui nesta noite? O que é que você está buscando de Deus? Eu disse que o primeiro que aquele camponês descobriu foi o tesouro, a descoberta. Você já sabe o que é que você veio buscar essa noite. Tem um ditado que diz que para quem está perdido, qualquer mato é caminho. É isso mesmo? Eu espero que nessa noite não tenha ninguém perdido aqui, que já tenha encontrado o tesouro que é Jesus Cristo, que já tenha encontrado a pérola de grande valor. Terceira parábola, essa dói, essa é pesada. Jesus disse que o reino dos céus é como uma rede, lança ao mar e arrasta os peixes para fora. Quando se arrasta peixes para a praia,
vem peixes bons e peixes ruins. E é onde faz a seleção. Não está no contexto, mas na parábola do trigo e do joio, diz a Bíblia que o inimigo foi lá e semeou joio no meio do trigo. Quem semeou o joio foi o diabo, foi o inimigo. Mas aqui na parábola da rede não. Aqui é os trabalhadores que lançou a rede. Mas quando você prega o evangelho, vem para a igreja pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que vão se converter e pessoas que vão levantar a mão, mas nunca vai se converter verdadeiramente. Vem pessoas que realmente está querendo servir Jesus e pessoas que querem que Jesus serve a elas. Vem pessoas que querem trabalhar na obra de Deus e vem pessoas que querem aproveitar da herança de Deus, da igreja, dos membros, da fé das pessoas, da simplicidade dos outros. E o meu papel e o seu papel não é jogar os peixes ruins para fora. Não é. Eu até identifico os peixes ruins. Cuidado com fulano, isso não é de Deus, sai fora disso. Eu falo. Falo ou não falo? Falo. Quando aparece alguém com ideia estranha, com negócio esquisito, eu falo: não participo, não vou, estou fora. Não misturo com esse tipo de gente. Prego a verdade para mostrar que tem coisa errada. Mas quem vai expulsar essas pessoas vai ser os anjos no dia do arrebatamento da igreja. Nessas 3 parábolas de Jesus existem 3 tipos de crente e 3 tipos de igreja. Lá em Apocalipse nós vemos as igrejas da Ásia. Sardes estaria relacionado com a parábola do tesouro escondido, porque Jesus falou para a igreja de Sardes: vocês têm nome de que está viva, mas está, ninguém lê Apocalipse aí não? Morta. O tesouro estava o quê? Enterrado. Então relaciona-se a igreja de Sardes com o tesouro escondido. Tem nome de que está vivo, mas está morto. A segunda parábola, que é a pérola de grande valor, está relacionado com a igreja de Filadélfia. Filadélfia, para quem não sabe, é a igreja perfeita, é a igreja amada do nosso Senhor Jesus, que Jesus falou assim: guardastes a palavra da minha paciência. É uma igreja que ouve, que aguarda. É uma igreja que, mesmo sendo fraca, mesmo tendo pouca força, mesmo não tendo dinheiro, ela continua aos pés da cruz, ela resiste, ela sabe, ela já encontrou a sua pérola. E a terceira igreja, que é a igreja de Laodiceia, está relacionada com a parábola dos peixes da rede, porque Jesus falou assim: porque vocês não são quentes e nem frios, vomitar-te-ei da minha boca. Quando pega-se os peixes ruins e joga fora, é Jesus, é Deus vomitando a igreja de Laodiceia, vomitando a igreja ruim. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: que tipo de igreja você é? Uma igreja que pensa que está viva, mas que está morta, tipo a igreja de Sardes? Ou uma igreja que está guardando a palavra da paciência do Senhor e é uma pérola escondida? Ou você é uma igreja tipo a igreja de Laodiceia, que é vomitada da boca do Senhor?
Fique de pé, você que pode, feche os teus olhos. Levanta as mãos para os céus. E repete comigo assim: Senhor meu Deus, eu quero ser a igreja de Filadélfia, a pérola preciosa. Senhor meu Deus, eu te encontrei e não quero te deixar nunca. Dá uma salva de palmas adorando o nome do Senhor.